Obrigado por abrir a porta da sua casa, mesmo que virtual. Se você não teve a oportunidade de participar do culto da manhã, ainda o link está aí, quero te convidar a acessar. Foi uma palavra assim abençoada do nosso missionário Eduardo Luz, o Edu, querido Edu. Foi uma palavra assim que veio ao encontro dos nossos corações. E agora à noite, então, nós estamos iniciando esse momento de culto. Como foi seu domingo? Seu momento de almoço em família, com certeza foi gostoso, o tempo da sua comunhão, isso é muito fundamental, isso é gostoso, quando nós estamos assim, em família, e o Senhor está presente, derramando a graça dEle. Eu quero abrir esse culto da noite da mesma forma que fiz no da manhã. Salmo 128 diz o seguinte: como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua esposa será como videira frutífera, que floresce em seu lar. Os seus filhos serão os brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver os seus netos, que Israel tenha paz. Queridos, eu quero agradecer a Deus. Eu li esse salmo de manhã, estou fazendo agora à noite. Ontem eu e a Rose fizemos 28 anos de casado e nós somos gratos em primeiro lugar a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Bênçãos essas que tem espalhado e chega aqui. Somos gratos a você, Ieve, somos gratos a você que tem participado da história, tem caminhado conosco de perto. Isso é motivo de louvor e de gratidão ao Senhor por todas as coisas que Ele tem nos dado. Queridos, que o teu coração esteja aberto para esse momento de culto. Nós vamos louvar ao Senhor agora, depois teremos nosso momento de ofertório e aí a mensagem. Mas que a palavra do Senhor possa entrar no teu coração e fazer a diferença. Esse culto é nosso, nós estamos cultuando conjuntamente. E que o Espírito Santo, o mesmo que está aqui, é o que está na tua casa, é o que está no teu coração. Vamos orar e vamos louvar ao Senhor. Não seja apenas um espectador da televisão, né, assim, assistindo o culto. Mas participe com o teu coração. Se houver oportunidade, se houver maneira, cante junto, louve ao Senhor junto. No momento da oração, participe dessa oração. É o nosso culto ao Senhor. Diferente, a igreja está vazia aqui, mas você está aí, mas aí é o culto que você está fazendo. Então eu quero te convidar realmente agora, para que nós possamos juntos prestarmos esse culto ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, alcance o coração do meu irmão que aí está, o nosso coração aqui, o coração da Ieve, o coração daquele que vai acessar esse culto, ó Pai, em outro momento, pessoas que talvez nós nem conhecemos, ó Deus, mas que o Senhor vai direcionar esta palavra dos corações. Assim nós oramos, ó Pai, e fazemos com gratidão ao Senhor, e oramos em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Aleluia. Como é bom estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para louvar o nome do Senhor Jesus. Como o pastor Elber disse, nós devemos atender sempre esse convite de louvar o nome precioso de Jesus. E nesse convite que eu faço para você que está nos assistindo, é que nós podemos descansar e saber que a nossa segurança vem do Senhor. Provérbios 14, 26 diz: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Vamos exaltar o nome poderoso do Senhor Jesus.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em nós. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale das minhas provações, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale da dor das provações, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso,
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Queria que você ouvisse isso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Aleluia, louvado seja Deus que podemos de fato nos braços do Senhor. Queridos, esse é o momento agora que eu quero te convidar a semear comigo. Quero te convidar a entregar os seus dízimos e a sua oferta. Culto da manhã, eu já falei que nessa semana que terminou, nós entregamos as cestas básicas. Mais de 100 famílias puderam ser abençoado ou abençoadas por causa da fidelidade que você, que eu, que nós como IEV temos para com o Senhor. Pertence ao Senhor, o dízimo é dele, mas as ofertas é algo que provê, que é proveniente do nosso coração. É através da nossa gratidão a Deus, é através da nossa generosidade que nós podemos então abençoar pessoas. E esse é o momento então que eu quero te convidar, quero orar com você. E eu sempre penso nisso, antes de nós darmos, nós já recebemos. Antes de você estender a sua mão, o Senhor já estendeu a dele. Muito mais do que isso, a palavra diz que Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênção tal, sem medida. E é desta forma que somos abençoados, e por sermos abençoados, nós também podemos abençoar. Nós podemos fazer com que pessoas recebam alimento. A palavra do Senhor, ela é expandida, ela é levada em outros lugares. Por isso nós temos os nossos missionários. No culto da manhã eu disse isso, eu recebi hoje de manhã, bem de manhãzinha, da missionária Najwa Diba, que está lá na Albânia, algumas fotos de pessoas sendo batizadas. Queridos, ela é missionária parceira nossa, mas a minha oferta, a sua oferta vai para missões, e sendo desta forma, vidas podem ser abençoadas. E é com gratidão, então, que nesse momento nós podemos expressar desta forma, entregando o dízimo que pertence ao Senhor, mas entregando as nossas ofertas. Eu quero orar contigo, quero agradecer pela tua generosidade, agradecer porque o Senhor tem suprido a tua dispensa da sua casa, da minha casa de moradia, dispensa desta casa esta que o Senhor tem nos chamado para servir. Vamos orar juntos em gratidão a Deus? Pai Santo, nós oramos, ó Deus, gratos a Ti, ó Pai, por esse momento. Gratos porque podemos expressar, ó Pai, desta forma, entregando o dízimo que pertence ao Senhor, mostrando a nossa fidelidade ao Senhor, porque Tu és fiel a nós, mas também através das nossas ofertas, que é algo que provém do nosso coração, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem suprido a nossa casa, a dispensa da nossa casa, esta dispensa, e através, ó Deus, dos meus irmãos, através da IEV, ó Pai, nós podemos, ó Deus, continuar fazendo a obra que pertence ao Senhor. O Senhor apenas nos chama para ser cooperadores desta obra, porque toda fonte de bênção emana do Teu trono da graça, Senhor, e nós somos gratos a Ti por isso. Assim oramos, ó Pai, e assim fazemos, e fazemos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com mais um louvor, com mais uma música. Após então essa música, eu quero trazer uma mensagem do Senhor
para o teu coração. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, é impressionante a forma que Deus fala ao nosso coração. Eu confesso que nessa música anterior eu fui grandemente ministrado. Para os irmãos que ainda não puderam e não tiveram a oportunidade de estar aqui no templo conosco, nós temos um monitor aqui na frente da onde nós estamos, que nós conseguimos enxergar o palco, né, por inteiro, para a gente ter uma referência. E enquanto eu cantava a música anterior, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, me peguei olhando agora os sinais que eram feitos da parte de Libras, especialmente nessa música. E meu coração foi muito tocado de pensar, enquanto a nossa irmã fazia alguns sinais suaves do recaio em tua graça. Como doce, como é doce a graça de Deus que cai e recai sobre o nosso coração. E nós, como igreja, nós devemos ser agentes de clamor, agentes de profetizar sobre essas nações e principalmente sobre essa situação que nós estamos passando. Nós somos igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E nós demonstraremos isso através dos nossos gestos de oração, através do nosso caminhar com mãos dadas e corações unidas, porque nós podemos declarar que nós somos igreja, a igreja de Deus. Aleluia. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? Que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza. Venha Espírito, volte a alegria, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, o vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita.
que posso ver, senão um vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, haja espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, o vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus para as nações, para o Brasil. Vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, o vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita em nome de Jesus. Ressuscita, terra que estava morta, o vale de ossos secos, volte a respirar. Posso
Aleluia, que possamos sempre ouvir esse som do avivamento constantemente nas nossas vidas. Que o Senhor possa soprar o vento da esperança, não aquela esperança distante, mas aquela esperança que vai de fato mudar e transformar as nossas vidas. Aleluia por isso. Meus queridos, hoje, nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está em dois lugares, em Juízes, capítulo 6, versículos de 1 a 9, e depois, então, em Hebreus, capítulo 11, versos 32 até 34. Então, nós faremos primeiro a leitura de Juízes e depois, então, a leitura de Hebreus. E como tema dessa mensagem é Deus responde às nossas orações, e para Ele não há pessoas insignificantes ou menores. Deus responde às nossas orações e para Ele não há pessoas insignificantes ou pequenas ou menores. Muito bem, então o texto de Juízes capítulo 6, de 1 a 9 diz o seguinte: Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, e durante 7 anos os midianitas foram tão cruéis que Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, os sequeadores de Midian, de Amaleque e outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam as ovelhas, os bois e os jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos de inimigos que vinham com seus rebanhos, tendas, eram como praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contatá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta e disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito. E o texto continua falando o que Deus fez na vida deles. Agora nós vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 32 até 34. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram os cumprimentos das promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Muito bem, queridos, nessa noite então, a reflexão que eu quero fazer é sobre uma pessoa chamada Gideão. Gideão, então, ele era um juiz em Israel, uma pessoa foi tremendamente usado por Deus para poder libertar Israel ali daquele momento de escravatura, momento de escravidão. Mas por que eu quero falar de Gideão nesse sentido? Porque Gideão traz ou pode nos apresentar lições preciosas para a nossa vida. Todos os dias, às 15 horas, pelo Instagram da igreja, pelo Instagram, nossa conta digital, o pastor Clóvis faz ou conduz uma live de oração. Então, se você não teve oportunidade ainda de participar desta live, eu queria te convidar. Então, são de segunda a sexta-feira, às 15 horas, é uma live de tempo bem curto, mais ou menos 25 minutos, e é um tempo precioso que o Senhor nos dá no período da tarde. Na quarta-feira passada, eu conduzi essa live, e nós recebemos então, na quarta-feira passada,
é uma pessoa que faz parte dos Gideões Internacionais, por isso que eu estou abordando o tema de Gideão, e naquela quarta-feira eu trouxe uma pequena reflexão, e eu quis então ampliar um pouco essa reflexão. Quarta-feira passada então esteve conosco o presbítero Cláudio Chicoli, é da IEV, uma pessoa muito conhecida, amada nossa aqui, uma pessoa tremendamente usada por Deus na obra do Senhor, né, em tantas coisas que o Cláudio já pôde fazer e tem feito e continua fazendo. E ele faz parte então do Ministério dos Gideões. O Ministério dos Gideões Internacionais recebe esse nome por causa de Gideão, por causa deste texto, ou por causa do contexto desta história que nós vamos caminhar um pouquinho. Se você não conhece os Gideões Internacionais, é um ministério sério, é um ministério que leva a palavra do Senhor e entrega novos testamentos em diversos lugares onde muitas vezes eu não vou, não faço parte, e você não vai, por exemplo, como presídios, lá estão os Gideões entregando. Eu já tive a grata surpresa de diversas vezes, quando viajo, no quarto do hotel, abro aquela criadinho que tem lá e tem o Novo Testamento dos Gideões daquele lugar. Né? Nas escolas também eles fazem esse trabalho, no quartel, nas Forças Armadas, enfim. É um ministério tremendamente sério. E eu quero te convidar a conhecer um pouco mais de perto os Gideões. Aqui na IEV nós temos diversos Gideões que fazem parte desta obra tão importante. E, como disse, os Gideões levam esse nome por causa da história ou por causa do contexto bíblico aqui de Gideão. A história de Gideão, então, agora voltando para o contexto da Bíblia, o contexto que nós lemos, a história de Gideão está registrada no livro de Juízes. E você encontra essa história nos capítulos de 6 a 8. E essa história dele, de Gideão, ela se entrelaça com a história do povo de Deus. O texto que nós lemos está em Juízes, capítulo 6, de 1 a 9, e nos informa que, com a permissão de Deus, Israel estava passando um momento de luta, um momento de adversidade. Na parte da manhã, o missionário Eduardo, trouxe também uma palavra sobre essa questão das lutas que nós passamos. Em momento algum, Deus nos isenta das lutas, mas Ele se faz presente nas lutas. Só que aqui, neste contexto, especificamente, o povo de Israel estava sofrendo, e sofrendo muito, mas por causa do pecado deles mesmo. Porque eles se prostituíram com outros deuses, eles se afastaram de Deus, eles estiveram longe, eles tinham culto a Baal e tantas outras coisas, e aí então Deus, com a permissão dele, permitiu que este povo, os medianitas, viessem, atacassem e roubassem, digamos assim, todo o suprimento. Israel ficou pobre, era algo que acontecia. De manhã, uma das coisas que eu gosto de fazer ao domingo, eu acordo cedo, faço tanta coisa, mas uma delas, eu reservo um tempinho para poder assistir o Globo Rural. Eu gosto daquele programa. E hoje, assistindo o Globo Rural e pensando neste contexto nosso de mensagem, eu estava vendo no Globo Rural que Paraná e Mato Grosso está fazendo uma grande safra de milho, que eles chamam de safrinha, entre safra, né? Mas vai ser uma quantidade assim bastante grande, e eles têm trabalhado de dia e de noite. E eu fiquei pensando, vendo aquelas imagens, deles colhendo aquele milho de dia e à noite, as máquinas são poderosas, grandes, guiadas pelo GPS, em quantidades imensas de caminhões, os caminhões sendo abastecidos ali. Eu pensei nesse texto, pensei nessa circunstância, eu fiquei imaginando aqueles caminhões sendo carregados, lotados, tampados, e vem o inimigo e leva. E rouba tudo aquilo que eles tinham. Esse é o contexto daqui. Então eu fiquei olhando ali, fiquei imaginando um país inteiro como o Brasil, sendo saqueado pelo inimigo, e a gente empobrecendo. Israel estava vivendo isso. Israel vivia um ciclo. O ciclo era o seguinte: o povo pecava, Deus então mandava um tipo de correção na vida deles, Deus oprimia de alguma forma para que eles pudessem acordar para aquela vida, o povo se arrependia e clamava ao Senhor.
Queridos, mesmo em todo momento Deus responde, Deus ouve, Deus está presente nas nossas orações. Por isso que eu disse que a mensagem, o tema dessa mensagem é que Deus ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. Então Israel se arrependia, clamava ao Senhor, o Senhor ouvia essa oração, compadecia e enviava um libertador. No caso, esse libertador era um juiz. E esse libertador então vinha e ajudava o povo e mudava todo aquele contexto, e o povo então passava a adorar ao Senhor, até que esse ciclo começava de novo. O povo se esquecia de Deus, o povo se afastava de Deus, o povo pecava, o povo então era oprimido, e era um ciclo constante. Queridos, desta vez, neste contexto, Deus está usando os midianitas, eram pessoas nômades que afligiam a Israel. Eles vinham e saqueavam tudo, parecia um bando de gafanhoto. Essa história do gafanhoto, na Bíblia, ela é constante, nós conhecemos isso, mas não tem muito tempo atrás, passou aqui no Brasil, principalmente parte da América Latina, uma nuvem enorme de gafanhoto. No Brasil não fez tanto estrago, mas aí fora, vizinhos, países nossos, nós podemos ver as imagens na televisão. E aí eu fiquei pensando, até então conhecia esse ataque de gafanhoto pela Bíblia, mas quando eu vi aquelas imagens, tudo escureceu assim, quando passaram, a lavoura ficava totalmente destruída. E os inimigos eram desse jeito. Era como gafanhoto, de tantos que eles eram. Eles vinham, invadiam a terra, empobreciam Israel, eles vinham com seus camelos, com tudo, ia arrastando, e o povo tinha que esconder. E dentro desse contexto, o povo viveu essa história há 410 anos. Parece que eles não aprendem. E muitas vezes nós também não aprendemos. Nós conhecemos isso de perto e nós erramos muitas e muitas vezes, às vezes até no mesmo erro. Aqui a história diz que Deus levantou 13 juízes. E o foco hoje nosso, então, é um juiz chamado Gideão. E Gideão estava fazendo o quê? Estava malhando o trigo, estava limpando o trigo. Mas aonde Gideão estava limpando o trigo? Na eira, no lugar de prensar uva, quer dizer, não tem nada a ver com trigo. Ele estava escondendo aquela comida dos midianitas, dos inimigos. Gideão foi então um desses 13 juízes notáveis que Israel teve. Ele era filho de Joás, da família de Ebiezer, da tribo de Manassés. Ele morava num lugar chamado Ofra, e quando foi feitas as divisões ali das tribos, ele pertencia então a uma tribo que ele mesmo diz insignificante, chamado Manassés. Ele era o menor, a família dele era menor e ele era o menor de tudo isso. Quando Deus o chama, ele fala, mas Senhor, ele diz, eu sou pequeno, eu sou insignificante, a minha família é insignificante, eu sou insignificante dentro do meu contexto. Por isso que o tema da nossa mensagem é que Deus ouve as nossas orações e responde. Para Deus não tem pessoas insignificantes. Para Deus não há pessoas menores. Para Deus não há pessoas desta maneira. Deus nos vê de maneira diferente. Tanto é que o nome de Gideão está lá registrado no 11º capítulo de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus narra sobre os heróis da fé. Pessoas que estão lá eram pessoas que puderam fazer coisas grandiosas nesse sentido, e Gideão, juntamente com os heróis da fé, está nesta listagem aqui. E nós podemos ver então a história bíblica, Deus escolhendo pessoas para servi-lo em diferentes lugares, diferentes contextos, diferentes pessoas. Deus não escolhe só as pessoas que são poderosas nesse sentido, aliás, Ele é que capacita. Porque se fosse o contrário, ia falar, é a pessoa que era poderoso. Não, Deus escolhe pessoas que talvez não seja tão qualificada, mas Ele os qualifica. Por isso que para Deus não há pessoas insignificantes. Você não é insignificante, eu não sou insignificante para Deus, ao contrário disso. Deus quer nos usar a mim, usar a você como instrumento dele. Você não precisa ter um microfone como esse na mão para fazer a obra do Senhor. Tantas coisas podem acontecer aí em outros lugares. Deus quer trabalhar na tua vida e a minha vida, e Deus olha você de uma maneira diferente que talvez você mesmo se olhe.
Deus tem chamado pessoas, Ele tem recrutado pessoas especificamente para fazer. Por exemplo, Deus chamou Moisés quando Moisés estava pastoreando um rebanho e uma sarça pegou fogo. A sarça ardia. Quando eu estava no seminário, eles cantavam isso para mim. Lá no Monte Horebe, a sassardinha. Eles usavam o meu nome, faziam um trocadilho para tirar uma comigo. Mas aqui nesse contexto, está dizendo que a sarça ardia, ou seja, pegava fogo, mas não se consumia, e Moisés estava ali, e Deus então o chama para isso. Samuel era uma criança, Samuel estava deitado, Samuel ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, ele não teve discernimento, ele foi lá no profeta, ele falou: o senhor está me chamando? Pô, volta para a cama, vai dormir, não te chamei. Até que isso aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e o profeta entendeu que era Deus e fala lá quando você ouvir, eis-me aqui, Senhor. Deus chamou, ele era uma criança. Davi foi chamado quando ele estava pastoreando ovelhas. Davi era o menor da casa dele. A Bíblia usa uma palavra que quer dizer, ou chama ele de caçula, mas o caçula, neste contexto aqui, era aquela pessoa menorzinha, sem muita importância. Talvez a gente possa usar assim um termo mais nosso, a rapa do tacho. E o que ele estava fazendo? Pastoreando ovelhas. E o que era o pastoreio de ovelhas? Era um serviço insignificante. Tanto é que quando Davi vai para a guerra, ele não vai lutar, né? Mas ele vai ver os irmãos na guerra, que ele leva aquele monte de queijo para o comandante. Eu fiquei pensando, esse comandante devia ser mineiro, feliz da vida, ganhou tanto queijo. Se for da canastra ainda, melhor ainda. E os irmãos olham para Davi e falam: o que você está fazendo aqui? Deixou aquelas poucas ovelhas com quem? Deus levanta Davi, aquele moço franzino, aquele moço pequenininho, aquele moço que Golias, está certo que Golias era grandão, mas olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui? Por acaso é um cachorro? Deus levanta pessoas, não insignificantes. Deus cuida, Deus provê recursos para que a obra dele seja feita. Elias foi chamado naquele confronto com Acabe e com Jezabel para dar sequência. Isaías teve aquela visão após a morte do rei Osias. O Senhor se manifesta para Isaías. Pedro, num barco de pesca no mar da Galileia, e Gideão foi aqui chamado malhando trigo ou limpando trigo, e ele diz: eu sou o menor da minha casa. Como sabemos, os medianitas expulsaram os israelitas de vales férteis, e aí então eles clamaram ao Senhor. A palavra é exatamente isso. Eles oraram, eles falaram: Senhor, eu não aguento mais. Queridos, talvez você esteja vivendo uma situação dessa. Talvez você esteja vivendo uma situação em que você olha e fala: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu tenho coisas na minha vida que eu tenho falado para o Senhor: Senhor, só o Senhor pode colocar a mão nisso. Eu não posso. Eu tenho circunstâncias que eu tenho falado: Senhor, só o teu agir pode mudar essa circunstância. Humanamente eu não posso. E ali estava o povo de Israel, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, porque eles estavam sendo oprimidos, massacrados, eles estavam vivendo circunstâncias difíceis na vida deles. E aqui então está esse contexto. E toda vez que Deus ouvia esse clamor, Ele ouviu esse clamor lá do povo do Egito, mandou Moisés. O povo clamou ao Senhor e Ele mandou Moisés. Aqui neste contexto é Gideão que está ali, e o anjo do Senhor aparece para Gideão e começa a conversar com Gideão e o chama de valente. Ô homem valente, ô guerreiro. Eu acho que Gideão, brincando com você, ele deve ter olhado para trás: ele está falando comigo? Só está eu aqui? Mas Gideão, quando o anjo então o aborda, o anjo diz o seguinte, Juízes capítulo 6, versículo 12: o Senhor está contigo, homem valente. É interessante que dentro desta conversa, dentro desse diálogo, ele responde com outras perguntas. Quando o anjo o aborda desta forma, ele usa um questionamento. Ele fala: se o Senhor está conosco, por que está nos acontecendo tudo isso? Como se ele não soubesse.
como se ele fosse inocente. Ele sabia. Mas ele fala, mas se o Senhor é conosco, é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Perguntas essa que você deve ouvir muito. Onde está Deus no meio dessa pandemia? Onde está Deus no meio dessas mortes que acontecem? Onde está Deus no meio do sofrimento humano? Ouvimos isso muitas vezes. E é o que ele fala aqui, se o Senhor está conosco, por quê? Então tudo isso aconteceu. E ele continua. Ele diz, e de onde estão os seus milagres que os nossos pais contaram? Onde está a providência que os nossos pais, então, desde pequenininho falavam isso para nós? E ele ainda diz, acaso não disseram que o Senhor nos tirou do Egito? Egito era muito maior do que aquela provação dos midianitas, porque no Egito eles foram escravos por gerações, eles não tinham voz, não tinham direito a nada, e Deus então libertou do Egito, que era muito maior, e ele está dizendo, se Deus libertou do Egito, por que não faz alguma coisa neste contexto? Mas ele reconhece, ele também diz, mas o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E aí o anjo fala para ele o seguinte, vai na tua força, vai lá na tua força livrar o povo. E é dentro deste contexto que ele diz, a minha tribo é a menor de todas, a minha família é a menor de todas. Talvez ele fale, eu sou o menor dos meus filhos. Até parece o diálogo de Moisés com Deus, quando Deus chama Moisés. Não foi tão pacífico assim. Moisés viu a sarça que estava pegando fogo, Deus fala com ele e ele trava um diálogo, mas quem é o Senhor? E Deus diz, eu sou o que sou. Ele fala, mas não vão acreditar em mim, não adianta, nem dá, Faraó não vai nem marcar audiência comigo, não vão acreditar que o Senhor falou comigo, não vão acreditar que o Senhor me mandou. E Deus começa então a responder de outra forma, mas essa que você tem na mão, tem um cajado, um pedaço de madeira, um pedaço de pau, joga no chão, jogou, virou cobra, pega a cobra para o rabo. E ele pega, e quando pega a cobra para o rabo, o que acontece? A cobra vira madeira de novo. Quer dizer, Deus está trabalhando com ele, mostrando, olha, eu posso fazer, vai lá. E ele começa então a dizer que não dava conta disso, e quando ele não tem muita escapatória, ele diz, eu sou gago. Como é que eu vou falar com o faraó? Eu sou gago, sou pesado de língua, apesar de língua é gago, eu não consigo falar. E ali Deus fala para ele, mas sou eu que faço a boca do homem. Eu entendo que ali Deus podia estar falando para ele, mas eu posso curar você, vai. E aí ele não tem escapatória, mas ele escapa ainda. Se fosse lá embora, a gente ia falar bagre ensaboado. Ele escapa, ele vê o irmão dele vindo. Ele diz, manda meu irmão. E aí Deus fala para ele, tudo bem, teu irmão vai ser o intérprete, vai ser o que fala por você, você vai falar, mas você vai. E aí é dentro desse contexto. Ou o diálogo de Jeremias, quando Deus chama Jeremias fala, mas eu não passo de uma criança. Como é que eu vou fazer tudo isso que o Senhor está dizendo? Muitas vezes nós queremos fugir, mas para Deus não há pessoas insignificantes. Deus ouve a nossa oração, Deus responde às nossas orações, e Deus olha para mim e para você de forma diferente. Tanto Moisés, Jeremias, Gideão, Deus disse, eu sou contigo. Ele fala para mim isso e fala para você, eu sou contigo. Muitas vezes nós não damos conta, como eu estou contando para você, eu oro ao Senhor, mas eu sei que o Senhor é comigo. E o Senhor é contigo. Para Deus não há insignificantes, Ele usa quem Ele quer. Você sabe me dizer o nome da menina que trabalhava na casa de Naamã, que era uma escrava? Não, você não sabe, porque eu também não sei, porque a Bíblia não registra. Aparentemente alguém sem nome, aparentemente alguém insignificante, mas para Deus não há insignificantes. E é ela que traz uma palavra para a senhora de Naamã, que a senhora de Naamã então fala para Naamã, lá tem profeta, lá tem Deus. E Naamã faz um monte de coisa errada, mas vai.
Você sabe como chama o menino que tinha pães e peixe, que estava perdido no meio daquela multidão de mais de 5.000 pessoas, e todo mundo com fome, não havia onde comprar alimento, já era tarde, os discípulos, manda esse povo embora, Senhor, não tem o que comer, a gente está com fome. Você sabe o nome desse menino, que tinha pães e peixe? Não, mas Deus usa aquele menino que nós nem sabemos o nome, porque para Deus não há insignificante, era pouca coisa, mas na mão de Deus o pouco é tudo, o pouco é enorme. Na mão de Deus uma vara transforma em tantas coisas, e é com ela que Moisés faz tanta coisa, não com a vara, mas com o poder de Deus ali naquela representatividade. Por acaso você sabe um pouco mais de Ananias? Nós não sabemos. A única coisa que sabemos de Ananias, que era um homem temente a Deus, e que Deus falava com ele, e que então numa visão Jesus aparece e fala, Paulo vai chegar aí, você vai orar por ele, ele fala, Senhor, esse homem é perigoso, tantos males ele tem feito. Você sabe o nome mais do que o nome dele? Sabe o sobrenome? Sabe? Não sabemos nada. Para Deus não há insignificantes, Deus usa quem quer da forma que quer. Davi estava lá, o caçula. 1 Samuel 16 narra essa história. Deus está escolhendo um novo rei, vai na casa de Jessé, tem um banquete lá, um comidão gostoso. E aí então Jessé começa a apresentar os filhos do mais velho para o menor. E aí parecia uma passarela dessa de moda, lá vem o bonitão do mais velho, pá. E Deus fala para ele, não é esse. Aí vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, e vem todos. E Deus falando no ouvido do profeta, não é, não é, não é. E chegou o último e não é. E o profeta falou, e agora? Estou enroscado, como é que faz? E pergunta para Jessé, acabaram os teus filhos? Ah, não, tem o caçula, que está lá cuidando de ovelha, que é um servicinho lá, tal, está lá, menininho. E o profeta diz, não vamos comer, não vamos sacrificar antes que você traga. E quando traz, Deus olha para este que aparentemente, o caçula, o insignificante, Deus fala, é ele. Ah, diferente, não é? Deus olha de maneira diferente, porque para Deus não há insignificantes. Gideão não era insignificante, o povo clamou ao Senhor e Deus respondeu, e Deus responde muitas vezes com os improváveis, os menores, e nós vamos ver aqui o que Deus faz, é o improvável. Deus responde às orações dentro dos improváveis, dentro de circunstâncias pequenas, Deus faz grande, Deus faz maior. Havia dois problemas ali em Israel. Um problema é que enquanto Josué era vivo, Moisés vivo, o povo conhecia Deus e caminhava com Deus, Josué vivo, o povo conhecia Deus, caminhava com Deus, Josué morre. Não teve líder, a nação ficou perdida. Não teve pessoas, Deus levantava pessoas, mas não havia uma liderança maior. Tanto é que Gideão depois não quer ser o líder. Nós não vamos entrar nisso, não dá tempo, mas Gideão não quer ser o líder, não quer ser. Mas a questão é que o povo então não tinha uma liderança e fazia o que bem parecia, né? Fazia o que bem achava que devia ser feito. E outra questão é que o povo falhou em expulsar todos da terra, deixaram algumas pessoas e os deuses dessas outras nações, desses outros povos, influenciaram Israel, tanto é que Israel começou a seguir, cultuar Baal. E é dentro deste contexto então que o povo clama, o meu clamor e o teu clamor chega diante do Pai. Eu e você não somos insignificantes diante de Deus. O momento que nós vivemos de pandemia e de tantas coisas, Deus ouve os nossos clamores, e não é só pela pandemia, tantas outras coisas acontecem na nossa vida, e Deus é um Deus presente para ouvir o meu e o seu clamor. E Ele manda recursos, Ele manda providência, Ele manda coisas diferentes para resolver a nossa vida. E ele chama Gideão. Então, dentro deste contexto, Deus fala de algumas maneiras com Gideão. Primeiro com palavras.
eu estou contigo, vai lá, fere os medianitas como se fosse um só homem, eu estou contigo. Deus falou. Gideão ficou meio assim. Segundo, ele afirmou com sinais. Queridos, antes de Gideão ir, Gideão falou, olha, eu quero fazer um teste então, se é para eu ir mesmo, se o Senhor está comigo, então vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer um acordo aqui. A noite chegou, vai ter sereno, vai ter, então eu vou pôr um monte de lã ali fora, e o acordo que eu quero fazer, para ter certeza que o Senhor está comigo mesmo, é que vai molhar só a lã, ao redor não vai ficar sequinho, só Deus pode fazer isso. E Deus falou, tá bom, faz aí. E ele fez, e no outro dia ele espremeu, molhada a lã ao redor seco. Mas ele não se contentou com isso, ele falou, vamos fazer o contrário agora? Parece que ele gostou da brincadeira, vamos fazer o contrário? Eu vou colocar a lã de novo, e aí a lã vai ficar sequinha, e ao redor tudo molhado. Deus falou, tá bom, vamos lá, faça o contrário para você, porque Deus capacita, Deus chama, o poder é dele. E aconteceu exatamente isso, a lã estava sequinho e do lado tudo molhado. Não era nem para ele ter falado isso, que quando o anjo conversou com ele e falou, ó, valente, Deus está te chamando, vamos lá, ele trouxe uma oferta. Essa oferta era uma arroba de farinha, 15 quilos de farinha, deu pão para caramba. Colocou lá naquele contexto, fez pão, trouxe lá a carne, e o anjo com um cajado tocou e pegou fogo e sumiu, e o anjo desapareceu. Só isso já era um grande sinal. Mas ele ainda não estava tão convencido. E Deus falou, tá bom, você está com medo, eu estou entendendo isso, vou te dar mais uma chance. Vá lá você e teu servo Porá, lá no acampamento dos midianitas, e escuta o que eles estão falando, escuta. E ele foi, acho que ele teve coragem para isso, ele viu tudo isso, ele foi. E quando ele chegou, um falava para o outro lá dos midianitas, tive um sonho essa noite. O outro falou, conta, o que aconteceu? E ele falou, eu sonhei que um pão grandão veio rolando, passou em cima da barraca, quebrou tudo, tal. E o outro falou, isso aí é a espada de Gideão, Deus é com ele, vai nos entregar na mão dele. E ele, quando escutou isso, então ele ficou forte no sentido de coragem, de fé. Ele falou, agora sei que Deus é comigo. Sabe por quê? Porque Deus ouve clamor, o povo orou, o povo clamou, Deus libertou. Deus ouve as suas orações. Não são palavras que são aí, vai caindo assim, vai subindo. Não, são palavras que chegam diretamente ao trono do Pai. Deus ouve as tuas orações. Você não é insignificante. Eu não sou insignificante para Deus. Deus ouve, Deus caminha, Deus provê, Deus faz, Deus fez com Gideão. E fez de uma maneira tão improvável que nós ficamos tão... Mas antes de uma coisa, nós precisamos pensar algumas outras coisas. Querido, antes de vencer o inimigo lá, a nossa missão começa em casa. E foi o que ele falou para Gideão. Teu pai tem lá Baal como Deus, teu pai tem lá Será, você vai lá, quebra todo aquele altar, pega o segundo boi de 7 anos, sacrifica, pega aquela lenha toda que você vai queimar lá e queima, destrói o altar. Começa em casa. É claro que Gideão falou, esse negócio aqui vai dar B.O. Chamou 10 homens com ele, falou, vamos comigo lá de noite, porque de dia não dou conta de fazer isso. Mesmo sabendo que Deus era com ele, mas ele falou, vamos de noite. E ele fez isso aí. E aí no outro dia, os homens viram, falou, quem fez isso aí? Chegaram à conclusão que era Gideão, queriam matar Gideão. E o pai de Gideão, então, entende esse processo, fala, mas Baal não conseguiu se defender? Deixa Baal se defender, você vai defender Baal? E aí Gideão leva o nome de Jerubaal, ou seja, aquele que contende com Baal, ou Baal contende com ele por causa disso. E Gideão faz isso. Queridos, a nossa missão, ela começa em casa.
ela começa dentro da glorificação, dentro da nossa casa. A palavra diz que os filhos devem obedecer e honrar pai e mãe, primeiro mandamento com promessa. E isso eu estou falando em Efésios 6, de 1 a 3. Nós devemos vivenciar a palavra do Senhor em casa. A responsabilidade nossa é de falar, a responsabilidade de quem ouve é seguir, e se quem ouve não segue, a responsabilidade, se ele é maior, é dele. Mas nós temos que continuar insistindo, pregando, vivendo isso, falando isso. É dentro da minha casa e da sua casa, mesmo que as coisas não estejam do jeito que a gente gostaria que estivesse, continuamos orando, continuamos clamando, continuamos apresentando os nossos filhos diante do Senhor. Esta é minha missão, é a sua missão. Começa em casa. Maridos e esposa devem amar um ao outro. Efésios capítulo 5, versículo 25, 1 Pedro 3, 7, Tito 2, 4 a 5, não dá tempo de ler, mas aqui está dizendo exatamente isso. É meu dever, responsabilidade, caminhar, amar a Rose, e ela a mim, e nós vivermos em comunhão. Começa em casa. Os pais devem instruir os filhos, ensina a criança no caminho que deve andar. Nós devemos fazer isso. Se amanhã eles saírem um pouco, nós temos uma promessa, que ainda lá vão voltar, creio nisso, oro por isso. A sua casa é a sua missão, meu querido. E nós precisamos então acontecer dentro de casa. É Deus quem dá a vitória. Agora, olha só o improvável dessa luta, olha que coisa. Gideão fez grande coisa, ele conseguiu 32 mil homens. Para quem era o pequeno, para quem era o menor, ele conseguiu, por esforço dele, 32 mil homens. Só que o exército inimigo tinha 135 mil. Capítulo 8 fala disso, dá uma olhada lá. Pega a calculadora, faz a conta aí, 4 por 1. 135 mil, 32, 4 por 1. Ou seja, o israelita tinha que vencer 4. Injusto, mas quem sabe? Deus olhou e falou, não, muita gente. Vão ganhar essa guerra e vão dizer que foi vocês que fizeram esse negócio aí. Vamos diminuir esse negócio. Vai lá e diz que quem está com medo volta. 22 mil voltaram para casa. Agora a coisa ficou mais complicada. 13,5 por 1. Calculadora, soma aí. 13,5 por 1. Aí já ficou complicado. Um soldado, é que não tem jeito de 13,5. Matemática é isso, mas vamos pensar 13 então, diminui aí. Um soldado vencer 13. Aí já... Aí Deus falou, tem muita gente. Vão falar que foi vocês. Diminui esse negócio aí. Olha o improvável da escolha do soldado. Isso é para mostrar que é Deus que ganha, que luta as nossas lutas, e a estratégia dele. Olha que estratégia para escolher soldado. Vai tomar água, e aquele que ajoelhar, deixar a espada do lado, tomar lá igual, esse não serve. Tem que ser aquele que toma igual o cachorro assim, pega a água atrás da boca assim. Dispensou mais um monte, ficaram só 300. Agora, a desvantagem é tão grande. 300, 135 significa 450 inimigos por 1. E aí Deus falou, é com esses que você vai. Olha que coisa. Mas a luta é do Senhor, a guerra é do Senhor. Por isso que quando nós olhamos para as nossas dificuldades, talvez seja 450 por 1. Vamos lembrar lá, Monte Carmelo, tinha 800 profetas de Baal, um só. A vitória é do Senhor. A luta que você enfrenta, independente do tamanho que ela é do Senhor. É a Ele que nós clamamos, 450 por 1. Humanamente não vence isso, não tem como. E olha outra estratégia de guerra, parece coisa de louco. Mas é Deus que ganha as nossas lutas, nós precisamos crer no Senhor. Deus falou, divide a sua companhia em 3, 100, 100, 100. Rodeia lá, leva um cântaro de barro, um vaso de barro e uma tocha. É com isso que você vai lutar. 135 mil soldados armados, vinham como um gafanhoto, destruindo tudo.
estava ávido por luta. Mas o Senhor diz, olha, você vai dizer por Gideão e por Deus, quebra o vaso, grita e apresenta a tocha. E eles fizeram exatamente isso. Essa é a estratégia de Deus, porque é Deus que luta as nossas lutas. E um soldado midianita lutou com o outro. Quando viu tudo aquilo, Deus confundiu todo aquele contexto. Um lutou com o outro. Mataram muita gente entre si. Muitos fugiram de medo. E Gideão ficou lá só paradinho, com as tochas. Não precisou lutar. Não teve como lutar. Não teve necessidade disso. Porque Deus luta as nossas lutas. Deus ouve o clamor. Deus não vê os insignificantes. Ele faz diferente. Ele age e Ele derrama da graça dEle. E com isso nós aprendemos algumas lições. 3 pelo menos, eu quero fechar. Primeiro, o olhar de Deus é diferente do nosso olhar. O olhar de Deus é diferente do teu olhar para você mesmo. Deus enxerga diferente. Deus enxerga a realidade de modo diferente. Porque o Senhor não vê como vê o homem. 1 Samuel 16:7, quando ele escolhe Davi. Foi assim naquela situação de Abraão. Depois que Ló escolhe as campinas do Jordão. Pastagem assim, muito boa. Parece que não sobra nada para Abraão. Deus fala, olha para todo lado que se olhar essa terra vai ser sua. Deus vê diferente, Deus enxerga diferente. Então a primeira lição que eu quero pensar é que Deus vê diferente do que você vê. Para Deus não há insignificante, você não é insignificante. Deus ouve as suas orações e responde às suas orações. Segunda lição para nós irmos. Deus é presente constantemente, está junto. Deus é presente em nossa vida. Deus nos observa e está conosco, mesmo quando as circunstâncias estão contrárias. Os midianitas estavam lá, Gideão malhando trigo, Deus era com ele. Falou, varão valente, estou contigo. Mesmo nesse contexto de medo, mesmo nesse contexto que é impossível, 450 por 1, Deus é contigo, comigo, Deus é conosco. Deus é presente na nossa vida. Jesus permitiu que Lázaro morresse, para que ele pudesse chegar lá e a glória do Senhor então ser manifestada. Deus permitiu que aquele barquinho tivesse uma tempestade. Jesus estava dormindo, tranquilo. Deus é presente na nossa vida, independente da circunstância e dos momentos. Deus foi presente através de Jesus na vida de Pedro, quando ele estava afundando. Jesus, a circunstância ali de Pedro era terrível, ondas fortes certamente. Ele vê, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das minhas lutas. Deus sabe do Covid, Deus sabe das perdas familiares que têm acontecido e das dores, Deus sabe da perda de amigos que nós temos. Ele se importa com o teu clamor. O povo lá no Egito clamou, o Senhor mandou Moisés. O povo aqui clamou, Ele mandou Gideão, o menor de todos, porque a nossa luta é Ele que faz. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra potestades, mas é Ele que vence essa luta. Salmo 139, versículo 16, Tu me viste quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, cada dia de minha vida estava registrado no livro, cada momento o Senhor vê. Deus usou o Gideão, Ele usa a tua vida, Ele é presente na nossa vida. Terceiro, Deus que capacita para enfrentarmos as lutas. Não, a luta não é nossa, é dele e Ele está na frente. Eu quero finalizar, quero orar com você, mas eu quero perguntar, qual é a tua luta? Quem é o medianita, que você olha e fala, parece gafanhoto de tão grande? Quem é o exército que está lá?
E talvez você olhe para você e fala: sou improvável, sou o menor da minha casa. Talvez você fale como Isaías: ai de mim, eu vi o Senhor e vou morrer. Habito no meio de um povo de lábios impuros, eu tenho lábio impuro. É nesse contexto que Deus vem com Atenas e coloca na boca de Isaías. É nesse contexto que Deus age na minha vida e na sua vida. Quem é o medianita? Qual é a tua luta? A Bíblia diz que o povo clamou e Deus respondeu o clamor do Senhor. Eu quero orar agora contigo. Quero te convidar a orar. Quero te convidar a apresentar o seu medianita diante do Senhor. Quero te convidar a crer que mesmo que a estratégia seja tão complicada, é do Senhor. Mesmo que você olhe na sua mão e fale: só tenho uma vara, como Moisés. Mesmo que você olhe na sua mão e fale: eu só tenho uma tocha e cântaro, ou um vaso. Não importa. A vitória, ela é do Senhor na nossa vida. Vamos orar juntos. Você não é improvável. Você não é insignificante. As suas orações sobem até ao céu, como as minhas sobem até o céu. E é Ele que luta, que pleiteia por nós. Eu vou orar, quero impetrar a bênção com você, e daí o Eliezer vai nos conduzir nesse momento. Mas não perca a oportunidade de orar. Não perca a oportunidade de falar agora diante do Pai: Senhor, o meu midianita é tal. Deus conhece, Deus sabe. Mas fale. Vá, homem valente, pessoa valente, no Senhor, porque é Ele que nos dá a vitória. Você crê nisso? Eu creio nisso. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos. Em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, às vezes nós olhamos e achamos que somos menores, pequenos, mas a luta não é nossa. Muitas vezes olhamos o inimigo como os medianitas, como uma nuvem de gafanhoto que se perdia de vista, mas é o Senhor quem luta por nós. Então, nessa minha oração, eu já quero agradecer pela provisão do Senhor. Eu já quero agradecer porque o Senhor é conosco, o Senhor nos capacita, o Senhor ouve as nossas orações, o nosso clamor, as nossas petições. Eleva os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos crer e seguir contigo, ó Pai. Alcança-nos com tua graça, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, as ricas e benditas consolações do Espírito Santo, possa continuar fazendo parte de um povo que crê no Senhor, de um povo que sabe que nós não somos insignificantes, porque o Senhor torna isso possível. Assim eu oro, ó Pai, e faço em nome do Senhor Jesus. Queridos, que a tua noite seja abençoada. Que você tenha um descanso no Senhor. Deus te abençoe. Meu abraço para você. Eliezer vai nos conduzir então agora no louvor ao Senhor. Deus te abençoe. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Deus. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, parece que sou cercado, mas sou guardado por Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Deus. Assim que luto minhas guerras, com Deus na minha frente. Assim que luto minhas guerras, parece que sou cercado, mas sou guardado por Deus.
Parece que estou cercado, mas sou guardado por Deus, assim que luto minhas guerras.